Quero dar as boas-vindas a todos aqueles que nos seguem pela internet e todos aqueles que estão aqui presentes. E vamos começar com... Escondendo a luz, pensou que Deus ia aceitar tanta falsidade e não se cansa de relembrar lições de amor belas e profundas. Não te escutamos, seguimos, teimamos no mal sem temor. Mas sempre lembram tuas lições de amor que nos ensinaste, Senhor. Preciso é procurar-te, no próximo amar-te, evitando-lhe a dor. E a dor profunda que nos inunda é qual remédio despertar, soro de verdade que com bondade vem recordar lições de amor belas e profundas, Senhor. Mas nós não te escutamos, seguimos, teimamos no mal sem temor. Mas sempre lembram tuas lições de amor que nos ensinaste, Senhor.
Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, nesta noite, a acalmarmos a nossa mente, o nosso coração, de forma a podermos aproveitar as bênçãos que hoje nos tens para repartir. Que os teus mensageiros se possam aproximar de nós e nos possam abrir o entendimento para compreendermos a tua palavra, o teu ensinamento, de forma a gravá-lo no nosso coração, porque tu, Senhor, és realmente o caminho que nos levarão à felicidade. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos agora a tornarmos-nos dignos do teu ensinamento e que ele sirva de farol que nos ilumine os nossos passos, tantas vezes trôpegos, no nosso caminho. Por isso, Senhor, ajuda-nos e abençoa-nos. Em troca de nada, levando o amor e o perdão. Lembrando Jesus, nossa vida e luz, nosso irmão. E quando Ele voltar para nos apartar, a luz brilhará a seu lado, cantando, contente, chorando, o céu se abrirá.
Ele voltar para nos apartar, a luz brilhará. A seu lado cantando, contente, chorando, o céu se abrirá, se abrirá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque ela é a porta da perdição e espaçoso o caminho que ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho a que ela conduz e quão poucos a encontram. São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Por-vos-ei a dizer: Comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois deles expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do centurião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros são os últimos. São Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. Larga é a porta da perdição, porque numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. E é o complemento da máxima: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque, sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Porque tantos entraves postos diante dos seus passos? Porque essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a sua morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo, mesmo com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé.
o presente, o futuro, tornam-se solidários com o passado e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas de Cristo. É um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós, os leprosos. Foi assim que uma mulher de rara beleza se dirigiu a um grupo de leprosos que se juntava para ouvir falar sobre Jesus. Esta mulher foi outrora a mais famosa meretriz de toda a cidade de Magdala. Chegou àquela cidade ainda jovem e, depois de experiências dolorosas, juntou dinheiro suficiente para comprar um formoso palacete, que mais tarde viria a tornar-se no centro de todo o comércio carnal daquela cidade. Maria de Magdala tinha tudo aquilo que poderia desejar. Tinha luxo, tinha conforto, tinha joias raras, perfumes valiosos, tinha servos e servas às suas vontades. No entanto, interiormente sentia-se vazia. É verdade que os homens buscavam-na, disputavam-na, davam-lhe coisas, mas não se lhe davam. Amavam, procuravam-na, desejavam-na, mas na verdade não a amavam. E Maria queria muito ser amada. Àquele tempo, Maria de Magdala já tinha ouvido falar sobre Jesus, sob a forma de como a sua palavra, os seus ensinamentos, tocava a quem o ouvia, principalmente aos desventurados, aos infelizes. Também ela queria ouvir a sua palavra. Certo dia, permitiu-se conversar com uma serva sobre o mestre. Tinha receio de ir ao seu encontro, apesar de o querer. Tinha medo de como Jesus a poderia receber. Afinal de contas, ela era uma mulher de má vida. Sentia-se a mais desventurada de todas as mulheres. A serva, que lhe era leal e que gostava dela, encorajou-a a ir ter com ele. A ir ter com ele ainda naquela noite, porque sabia que Jesus iria pernoitar ali perto, em Cafarnaum. Depois de hesitar por um momento, tomou de coragem e não mais olhou para trás. Tomou de um barco, percorreu a distância até casa de Simão Pedro. Chegado aí, adentrou-se na casa humilde e encontrou Jesus, que parecia esperá-la. Maria, disse-lhe o mestre. Senhor, tu me conheces? Oh, Maria, o bom pastor conhece todas as suas ovelhas, uma a uma. E Maria de Magdala abriu-lhe o coração, falou-lhe da sua vontade, da sua sede de amor. E Jesus, sabendo que essa sede era verdadeira, falou-lhe de amor como ela nunca tinha ouvido. Falou-lhe do amor que se liberta de todas as ilusões da matéria e que se sacrifica em prol do seu próximo, sem nada esperar, sem nada querer em troca. Falou-lhe que só amando, só pelo amor, é que poderemos entrar pela porta estreita e alcançar aquilo que um dia será a salvação. Falou-lhe ainda da honra do amor de mãe, que é o sacrifício da mulher que se sacrifica pelos seus filhos. A essa altura, Maria de Magdala emocionou-se e disse-lhe: Senhor, infeliz de mim que não posso ser mãe. E Jesus disse: Ó Maria, ama aqueles
filhos que não têm mães. Daquele breve diálogo, nasceu-lhe uma nova luz no coração. Regressando à sua casa, deu tudo aquilo que tinha, exceto um vaso de perfume. E a partir daí, propôs-se a seguir Jesus, a segui-lo e a amar ao próximo como filho do coração. Foi a esta extraordinária mulher a quem Jesus apareceu pela primeira vez depois da crucificação. Não foi a Pedro, a quem tinha deixado o destino do movimento. Não foi a sequer a João, a quem muito amava. Não foi sequer a sua mãe, Maria. Depois de Jesus os ter deixado, depois dos 70 e dos 500 da Galileia, Maria de Magdala ainda percorreu durante algum tempo com os apóstolos as praias da Galileia, lembrando e relembrando o seu tempo com o Mestre. Mas também este predispunham a ir na sua missão. E Maria de Magdala tentou ainda ter com eles. No entanto, eles sabiam que o mundo nunca iriam nem compreender, nem perdoar pelo seu passado. Não a puderam levar. Maria entristeceu-se, mas compreendeu. Ficou ainda durante algum tempo por Cafarnaum, por Magdala, lutando pela sobrevivência. Passou as mais difíceis provações e as mais duras tentações. Mas Maria de Magdala manteve-se fiel a ela mesma e manteve-se fiel a Deus. Certo dia, soube que um grupo de leprosos procuravam notícias de Jesus. Batiam a todas as portas, mas todas as portas se lhe fechavam. Maria foi ter com eles. E à sombra de uma árvore frondosa, pela primeira vez, ela falou sobre a Boa Nova. Falou-lhes dos exemplos do Mestre. Falou-lhes daquilo que tinha aprendido com eles. E surpreendeu-se. Surpreendeu-se ao ver naqueles olhos, antes tristes e desventurados, nasciam agora uma nova luz. E sentiu-se feliz. Quando estes se predispunham a ir embora, Maria de Magdala olhou-os e viu neles os filhos que Jesus a tinha encomendado. E foi com eles. Viajou com eles de Dalmonata até Jerusalém. Aí chegados, foram segregados naquilo que era o Vale dos Leprosos. E aí Maria de Magdala passou os seus dias nos trabalhos de enfermagem, não só do corpo, curando doenças, aliviando dores, mas também nos trabalhos da boa palavra, da palavra de encorajamento, da palavra de caridosa. E todas as tardes reunia quem quisesse para ouvi-la falar sobre Jesus. Certo dia, Maria de Magdala reparou que uma leve rosácea começava a esboçar-se na pele. Eram os primeiros sinais da lepra. E sentiu um enorme júbilo, porque, afinal, Jesus não a tinha esquecido e considerava-a digna de tamanho sacrifício. Naquela tarde, ela, que normalmente se dirigia como vós, os leprosos, pela primeira vez, ela dirigiu-se-lhe dizendo nós, os leprosos. E os anos foram passando. E chegado o momento em que ela pressentiu que a sua jornada no corpo iria terminar em breve, teve saudades. Teve saudades dos seus afetos mais caros. Queria rever Maria, a mãe de Jesus. Sabia que Maria se encontrava em Éfeso, com João, e predispôs-se a fazer a viagem. A viagem foi muito dura, porque fica a muitos quilómetros. Ela viajava durante a noite para fugir às horas de maior calor. Durante o dia descansava sob a sombra de
chegada às portas de Éfeso, foi tomada de um cansaço extremo e caiu. Foi recolhida por uma família amiga. Durante os dias seguintes, aonde se debateu durante a vida e a morte, ainda pôde rever os seus afetos mais caros, ainda pôde estar realmente com Maria. E quando os olhos se fecharam pela última vez naquele corpo, Maria de Magdala sentiu-se leve, sentiu-se muito leve, sentiu-se levada até às praias da Galileia, aonde a figura de um homem a esperava, um homem de uma beleza incomum, que a esperava de braços abertos, e disse-lhe: Maria, já passastes pela porta estreita, porque muito amastes. Vem, eu espero-te aqui. Dizem-nos os Espíritos que a presença de Jesus era de tal forma incomum que ninguém lhe ficava indiferente. A sua palavra penetrava-nos a uns com uma brisa suave, a outros com a força do martelo. Mas a todos definia um ponto, um momento decisivo nas nossas vidas. Uns, como Maria de Magdala, souberam aproveitar, deixaram tudo para segui-lo, mas nem todos. Dentro destes últimos, encontra-se um jovem rico. Um dia aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Mestre, que preciso de fazer eu para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu-lhe: Conheces os mandamentos? Não matarás, não roubarás, honrarás pai e mãe. Bom, e o jovem, contente consigo mesmo, disse-lhe: Senhor, conheço e já os observo desde muito novo. Mas Jesus, conhecendo-lhe verdadeiramente o íntimo, disse-lhe: Muito bem. Então, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. E diz-nos o Evangelho que aquele jovem afastou-se muito triste, porque era dono de muitas coisas. E Jesus, conhecendo a nossa infância espiritual, conhecendo o apelo e as algemas que a matéria ainda nos provocam, cunhou aquele ensinamento que diz que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo por um buraco de uma agulha. Não que seja impossível, mas que realmente é difícil. Porque nós ainda somos muito apegados às nossas coisas, às nossas pequenas riquezas, àquilo que mais de material, e temos muita dificuldade em libertarmos-nos delas. Mas não é impossível. Um exemplo de outro homem prova-nos que é possível. Este homem era Zaqueu. Zaqueu, o cobrador de impostos, o publicano. Para compreendermos o que é que isto quer dizer, principalmente na altura, o que é que isto quer dizer de ser publicano, precisamos de nos lembrar que na altura Israel estava sob o domínio do Império Romano. Os romanos, para além de bons conquistadores, também eram bons administradores. Eles permitiam que os povos conquistados mantivessem a sua língua, a sua organização religiosa, a sua administração, o seu governo. Mas exigiam-lhes que pagassem anualmente um tributo, o imposto. E às pessoas que tinham o encargo de cobrar esse dinheiro, era-lhes dado o título de publicanos. E invariavelmente eram pessoas extremamente odiadas. Principalmente na Judeia, porque os judeus consideravam que aquele imposto era uma afronta à lei de Deus. E não só eram os homens que cobravam odiados, mas também toda a sua família e todos aqueles que se lhe davam. O que colocava estas pessoas numa segregação social extrema. Zaqueu não era um homem mau, não era perverso. Ele via naquela tarefa um meio
honroso, de ele ganhar a sua subsistência. E aquela segregação doía-lhe muito. Queria sentir a amizade dos seus conterrâneos. Também Zaqueu, como Maria de Magdala, já tinha ouvido falar de Jesus. Conhecia os seus ensinamentos e acreditava que Jesus era o Messias prometido. Um facto que lhe dava um enorme alento e alegria ao coração era saber que Jesus, nos seus discípulos mais próximos, tinha alguém que outrora também tinha sido publicano. Um dia, estando na alfândega, estando no seu posto de trabalho, soube que Jesus iria ali passar. Jesus, para chegar até Jerusalém, teria que necessariamente passar por Jericó, que era um posto de passagem obrigatório. Sabendo disto, Zaqueu deixou tudo aquilo que estava a fazer. Correu até à cidade. E aí, chegando por onde Jesus iria passar, encontrou uma multidão já constituída. E porque Zaqueu fosse pequeno de estatura, não conseguia ver aquilo que passava à frente. E porque ninguém lhe dava um lugar para chegar-se à frente, olhou ao seu redor e viu uma pequena árvore, pequena mas robusta. Subiu até à árvore para ver melhor. Quando Jesus se aproximava, Zaqueu deu conta, admirado, que também a sua voz gritava e juntava-se aos chamamentos da multidão. Quando Jesus se aproximou, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque se faz necessário que eu hoje fique em tua casa. Admirado, mas extremamente feliz, desceu, correu até casa, pegou, chamou a sua mulher, mandou chamar os servos, mandou preparar a casa, um banquete para receber tão ilustre convidado e esperou. À medida que esperava, sentiu uma leve sombra no seu coração. Será que Jesus iria entrar na sua casa? Ele que tinha uma casa com cheio de luxo, com tanta riqueza, será que o mestre não se iria envergonhar? Quando Jesus se aproximou, a multidão também vinha. E Zaqueu pôde ouvir os comentários que eram feitos. Como é que Jesus iria entrar numa casa de uma pessoa de tão má vida? Um pecador? E chegando Jesus à entrada, Zaqueu disse-lhe: Senhor, metade do que eu tenho vou distribuir aos pobres. E se por acaso tiver prejudicado alguém, vou recompensar-lhe pelo quádruplo. E Jesus, vendo que aquele impulso era sincero, disse-lhe: Bem-aventurado sejas, porque hoje a salvação entrou nesta casa. A quantos de nós também já não chegaram apelos semelhantes? Apelos para uma vida melhor, para uma vida diferente, que apenas dependem da nossa vontade, da nossa coragem, de deixarmos aquilo que é o homem velho para trás, para nos tornarmos naquelas pessoas que realmente deveríamos ser. Não digo que o façamos de uma só vez. Afinal de contas, também aqueles exemplos que nós temos de mudança interior também não o fizeram. Maria de Magdala, Paulo de Tarso. A decisão para mudarmos depende e deve ser de cada um agora, já. Mas o trabalho para essa mudança é feito diariamente. É feito passo a passo, num trabalho incessante, porque o deles também o foi. O Espiritismo dá-nos o mapa do tesouro, dá-nos as ferramentas que nos permitem olharmos para além daquilo que é matéria, daquilo que é a realidade que os olhos materiais nos permitem ver, e olhamos para além. Porque nos explica de onde é que viemos, explica-nos para onde vamos, explica-nos porque é que sofremos, explica-nos porque é que somos quem somos, mas também nos mostra o caminho para sermos melhores, para também nós passarmos pela porta estreita. Kardec perguntou aos espíritos: qual é então o melhor meio para nós mudarmos, para nos tornarmos melhores e para resistirmos àquilo que é o mal?
E um espírito, Santo Agostinho, veio-lhe dizer que nós já tínhamos essa resposta. Que alguém já nos tinha apontado o caminho, dizendo que conhece-te a ti mesmo. Este conhece-te a ti mesmo, mais do que sabermos quem somos, porque eu sei quem sou, aponta-nos para nós aprendermos e conhecermos como somos. Afinal de contas, como é que somos? Convida-nos a um olhar para dentro, para descobrirmos aquilo que nós somos, os nossos defeitos, as nossas virtudes. Existe uma imagem muito interessante que eu gosto muito, que retrata exatamente isto. Então diz-nos assim: um pescador saiu a pescar, pegando no seu barco, remou até ao local e, chegando a ele, lançou as redes. Passado algum tempo, apanhou-as e trouxe-as para dentro do barco. Abrindo-as, pôs-se a escolher o peixe. O peixe bom guardou, o peixe mau devolveu ao mar. Também nós temos que lançar as redes do autoconhecimento para dentro. Também temos que ver como é que somos, descobrirmos os nossos defeitos e descobrirmos as nossas virtudes. É muito perigoso para alguém que queira fazer esta caminhada da mudança interior se não fizer este exercício. Seria semelhante a alguém a entrar numa floresta que não conhece sem um mapa, porque facilmente se ia perder. Se nós dissermos assim: vou mudar tudo aquilo que sou, muito bem, mudava também alguns defeitos, mas também perdia muitas virtudes. E é preciso que eu olhe para mim e diga assim: bom, eu tenho alguns defeitos, sou assim, assado, faço isto, mas também tenho algumas virtudes. Tenho alguma paciência, principalmente no trabalho, sou um bem esposo, sou uma boa esposa, sou uma boa mãe. Tudo isto são virtudes. Aquilo que são os nossos defeitos, nós devemos procurar esbatê-los. Mas também as virtudes, temos que procurar em reforçá-las. Mas não basta sabermos o que é que temos que mudar. Temos que começar a entender por onde é que havemos de começar. Por onde é que devemos de começar a mudarmos. Eu, para mim, tenho que devemos começar por onde nos seja mais fácil. Olhando, depois de fazermos uma análise, temos que ver, ok, onde é que é mais fácil a mudar? O que é mais fácil para mim? Para alguns será começar a exercitar a paciência em casa. A outros no trabalho. A outros não interessa. O que é importante é que eu escolha algumas coisas que me sejam mais fáceis, que eu acho que sejam mais fáceis. Isto é importante porque se eu escolher, dentro dos muitos defeitos que ainda tenho, defeitos que eu sei que são muito difíceis, muito provavelmente não os vou conseguir alcançar. Então as metas que eu vou escolher têm que ser metas que eu sei à partida que vou conseguir. Podemos aproveitar um exercício que com certeza quase todos nós faz, principalmente agora que passamos a um ano novo. No ano novo, nós normalmente olhamos para o ano que passou, vemos tudo aquilo que fizemos, pensamos nisso, pensamos no que conseguimos, naquilo que deixamos para trás e fazemos aquilo que são os votos para o ano seguinte. Podemos pegar nesse exercício, pegar num papel, pegar numa caneta e escrever. Anotar. Não é preciso ser muitas coisas. 2 ou 3 coisas em que possa fazer e escrever e possa assinar. Porque é um contrato que eu faço comigo mesmo. Um contrato que me vai permitir olhar e saber aquilo que eu coloquei para atingir neste ano. Com certeza que vai haver dias mais difíceis do que outros. E ninguém pense que podemos atingir isto de um momento para o outro. Se eu erro 10 vezes, se eu no trabalho me chateio 10 vezes, o meu objetivo para amanhã será chatear-me 9. E para o dia a seguir, chatear-me 8. Haverá dias em que há dias tão difíceis que parece que eu nem caminhei, que eu voltei para trás.
Mas são nesses mesmos dias que eu terei que voltar a pegar naquela folha e ler, para ganhar outra vez ânimo, para continuar a caminhar. O importante é que todos os dias caminhemos um bocadinho. Nem que seja 1 milímetro. Mas se eu caminhar hoje 1 milímetro e amanhã outro, passados 100 dias terei caminhado 1 centímetro. E ao fim de 1 ano terei caminhado mais. De forma a que quando eu atinja aqueles objetivos, fazendo uma nova revisão interior, vou reparar que aquilo que antes que me parecia muito difícil, agora parece-me mais fácil. Porque já começamos a fazer a subida, de grau a degrau. Parece que aquilo que me parecia que era muito difícil, agora já me parece mais fácil. E está na altura de fazermos outra vez novos objetivos. E é nesta mensagem, que é uma mensagem de mudança interior, que reside uma das mensagens mais verdadeiras e mais interessantes do Espiritismo. O Espiritismo não serve, como algumas pessoas pensam, para tirar espíritos a alguém. No Espiritismo, no Centro Espírita, não se tiram espíritos. Mas mesmo que nos fosse dado o poder de tirarmos espíritos a alguém, digam-me os senhores, aonde é que os havíamos de guardar? Porque se eu tirar alguma coisa a alguém, tenho que guardar esse algo em algum sítio. Se o largar, o espírito vai vaguear por sítios áridos e vai voltar à casa de onde saiu. Eu acho que já houve alguém que sugeriu que os pudéssemos guardar em garrafas de vidro e tampá-los. Bom, mas mesmo que isso fosse possível, tínhamos outro problema, que era um problema de espaço. Porque mesmo que os guardássemos em prateleiras, ao ritmo de 2 sessões mediúnicas por semana, rapidamente íamos ficar sem espaço. E mesmo que usássemos os barracões e construíssemos mais, nunca haveria espaço. E pior, porque um dia havia um temor de terra, caíam as prateleiras, caíam os vidros, era tudo, e era a debandada geral. E depois o estado final daquele homem seria pior do que quando tinha começado, como diz o Evangelho. Com justiça pela nossa falta de caridade. Então não é esta a missão do Espiritismo, não é tirar espíritos a ninguém. É verdade que a influência espiritual, que os espíritos nos podem influenciar. Kardec fez essa pergunta. Perguntou se os espíritos nos podem influenciar os nossos atos e as nossas ações. E os espíritos disseram que sim. E que normalmente são eles que nos dirigem. São eles que nos influenciam. Como é que é feita essa influência? Essa influência é feita através do pensamento. Os nossos pensamentos, aquilo que eu penso, não está fechado no meu crânio, na minha cabeça, mas ele transmite-se. Transmite-se e pode atingir aquele a quem é dirigido. Toda a gente já passou por isto e pode facilmente contestar. Quem já não telefonou a alguém ou recebeu uma chamada e alguém do outro lado nos diz: estava mesmo a pensar em ti. Já nos aconteceu frequentemente. Porque aquela intenção, aquele pensamento que nós tivemos de vou telefonar, vou falar, ele transmite-se muito mais rápido do que a nossa ação de telefonar. E chega a outra pessoa que muitas vezes se lembra de nós. E depois diz-nos: pai, mas coincidência, dizemos nós. Não foi coincidência. Foi o nosso pensamento que chegou àquela pessoa. A influência espiritual também se processa nos nossos pensamentos. Aquilo que nós dizemos que são os espíritos não são nem anjos, nem demónios, nem fantasmas, nem almas do outro mundo. Os espíritos somos todos nós, que hoje,
que estamos no corpo, dizemos que estamos encarnados, que estamos na carne. Quando perdemos este corpo, quando perdemos esta vestimenta, ficamos desencarnados, ficamos sem carne. Mas não há uma transformação que nos leve a sermos anjos nem demónios. Continuamos a ser aquilo que somos e que fomos. Eu continuarei a ser Henrique, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos. Do outro lado, continuarei a gostar daquelas pessoas que gostava na Terra e continuarei a não ter simpatia por aquelas que já não tinha. E muitas vezes, levando os ódios, os rancores, também daquele lado, aqueles a quem nós prejudicamos, muitas vezes tentam-nos agredir. Tentam-nos influenciar. Esta influência começa sempre pela sugestão de um pensamento. Pela sugestão de um pensamento. E nós, que não estando preparados, nem estando atentos a estas questões, assimilamos aquele pensamento como sendo nosso. A partir desse momento, é como se abríssemos a porta e deixássemos entrar. E cria-se uma ligação mental entre eles e nós. Esta ligação mental, que perdura muitas vezes durante muitos anos, muitas vezes leva-nos a nós modificarmos-nos. Às vezes conhecemos pessoas, conhecemos-las bem, sabemos quem são, sabemos os seus comportamentos e passado algum tempo vemos que a pessoa muda. Às vezes não há razão nenhuma para a pessoa mudar, mas muda a sua forma de ser, a sua forma de estar. Esta mudança acontece porque há uma intromissão entre aquilo que são os nossos pensamentos e o agente externo a nós. E então gera-se isto que nós chamamos a obsessão, a perturbação, a influência espiritual negativa. Eles não nos influenciam só os nossos pensamentos, mas também aproveitam-se dos nossos sentimentos. Aproveitam-se da nossa forma de ser. Alguém que não me pode influenciar a ser algo que eu não sou. E dessa forma, os espíritos também influenciam-nos e aproveitam-se dos nossos defeitos, das nossas brechas, daquilo que são os nossos defeitos. Muitas vezes para criarmos situações embaraçosas, para criar quesílias em casa, com o marido, com os filhos. É desta forma que ainda se torna mais importante nós conhecermos a nós. Sabermos como somos, para percebermos quando nos estão a tentar induzir a um caminho que nós não queremos ir. E dessa forma, escolhendo o peixe entre os pensamentos que sabemos que são nossos e os pensamentos que não são nossos, conseguirmos criar defesas mentais. E essas sim são as que nos protegem. De outra forma, aqueles que nos querem bem, muitas vezes os nossos familiares, os nossos amigos que também já desencarnaram, que já não estão connosco, esses também nos tentam ajudar. E tentam nos ajudar por processos equivalentes. Também nos tentam ajudar, tentando nos inspirar pensamentos bons. Tentam nos estimular aos nossos melhores sentimentos. Mas é necessário que nós primeiro queiramos, estejamos atentos, para deixar que esses sentimentos venham ao de cima e diluirmos aqueles que não nos fazem bem. É dessa forma que eles também nos ajudam. É dessa forma que vem a proteção, em balanço com aquela que será a perturbação. Nenhum de nós, ninguém se encontra na Terra sem termos a proteção de Deus, que manifesta-se muitas vezes através da proteção daqueles nossos amigos espirituais. A melhor forma para nós protegermos aquilo que são os nossos pensamentos é através da oração, através da prece.
Porque é uma forma de nós sintonizarmos com aqueles que nos querem bem. Eu há pouco disse que o nosso pensamento se transmite. E nessa transmissão, ele transmite-se numa determinada frequência. E vai atingir e vai sintonizar com a frequência daqueles que estão na mesma frequência do meu pensamento. É quase como um rádio. Nós temos várias estações que estão em várias sintonias, em várias frequências. Se eu ligar numa determinada frequência, eu vou ouvir uma conversa. Se eu sintonizar com outra frequência, vou ouvir outra. Através da oração, através da prece, eu vou sintonizar com aqueles que também oram. O meu sentimento vai atingir aqueles que têm sentimentos parecidos. Esta oração necessita de uma prática. Quando eu digo prática, não quero propriamente dizer que preciso de uma reza. Prática no sentido que precisamos de praticar. Precisamos de orar frequentemente para treinarmos o nosso pensamento. Normalmente, quando nós tentamos isto e não estamos habituados, começamos a orar. Começamos a orar, começamos, e passado 2 segundos, o nosso pensamento já vai noutra coisa qualquer. Vamos pensar naquilo que aconteceu no nosso dia, naquilo que temos que fazer amanhã, e quando damos conta, não estamos a orar coisa nenhuma. Começamos, mas depois, porque os nossos pensamentos ainda estão pouco treinados. E é preciso que o façamos. Mas é preciso que o façamos de uma forma especial. É preciso que primeiro criemos silêncio na nossa mente. Tentemos abrandar aquilo que são os nossos pensamentos, esquecer aquilo que foi o nosso dia, acalmarmos-nos, para depois sim entrarmos no quarto interior, como dizia Jesus, no quarto, e falarmos com Deus. Num diálogo que é um diálogo que procura ser um diálogo simples. Não é preciso nem termos fórmulas, rezas, ainda que por vezes elas sejam úteis para nos orientarem naquilo que queremos dizer, mas deve ser algo simples. A prece deve ser sincera. Afinal de contas, nós estamos a falar com Deus, com o Criador. Ele conhece-nos. Portanto, deverá ser sincera e deverá ser sentida. De facto, devemos sentir aquilo que estamos a dizer. E deve ser feita com força. Devemos estar só dessa forma, uma forma sentida, é que o nosso pensamento pode alcançar o objetivo a que nos propomos. E é nesta mensagem que hoje vos queria dar. Numa mensagem de esperança, numa mensagem de mudança, de caminho, de forma a que também nós, um dia, nesta ou noutra reencarnação, ao fecharmos os olhos, também nos possamos sentir leves, também nos possamos sentir muito leves, para sermos transportados a uma praia qualquer. E aí encontrarmos Jesus, que de braços abertos também nos diz que também já passamos pela porta estreita, porque muito amamos. Muito obrigado.
enquanto esperamos que se prepare, pediram-me para avisar que no domingo, dia 2, não haverá caravana de Francisco de Assis. Ou haverá. Portanto, haverá. Pediram-me também para avisar que, por motivos de logística, para não trazerem mais roupa. Avisa. Chegou aqui o ponto. Não é mais roupa. Nós vamos remodelar as instalações e durante os próximos 2 meses não vamos ter possibilidade de arrumar a roupa que nos vem chegando. De maneira que nós pedíamos durante os próximos 2 meses que não trouxessem, porque senão ninguém passa ali no corredor. E depois gostaríamos também de pedir a colaboração. Nós estamos a precisar aos sábados para o apoio escolar de professores de matemática e de inglês. Se aqui houver alguém na assistência que queira colaborar connosco, nós vamos estar aqui e podem vir falar connosco para estabelecermos depois também um horário e um sábado do mês para fazer esse apoio escolar. E era só. Obrigada.
Senhor Jesus, queremos agora pedir-te, Senhor, pelos doentes, todos aqueles que estão acamados nos seus leitos da dor, tantos e tantos irmãos internados nos hospitais, tantos e tantos em solidão, em desespero, em sofrimento, e muitos esquecidos pelos seus familiares. Mas também, Senhor, te queremos pedir por esses familiares, por outros familiares que abandonam nos seus lares, ao desespero, à solidão, à angústia, aqueles a quem deveriam a obrigação de companhia, de apoio, de auxílio. São todos doentes, Senhor. E por isso, nesta noite, nós pedimos que realmente as tuas valentes socorristas possam aliviar um pouco as suas dores. We
Eu queria saudar a todos. Obrigado. Eu queria saudar a todos, dizer que estou de volta, depois de um período forçado de férias, e queria agradecer, em geral, a todos aqueles que irradiaram vibrações de paz, preces em favor das minhas rápidas melhoras. Não foi fácil, como poderão calcular, mas estou de volta. Estou de volta, devagarinho, devagarinho, e é com muita alegria que hoje posso vir dizer isso. Estou de volta. Que Deus nos ajude, nos abençoe, e vos abençoe em especial por toda a ajuda que me deram neste período difícil da nossa vida. Muito obrigado.